Olá pessoal, começando aqui mais um vídeo da nossa série Pergunte pra Psi. E hoje a gente tem um vídeo, eu diria polêmico, né? Sempre que a gente fala desse assunto, desses assuntos, né? Dessas questões aqui que a gente vai tratar hoje, a gente tem, né, um pouco de polêmica, a gente tem pessoas que vêm argumentar, enfim. Então eu já estou preparada para o impacto que este vídeo vai ter, mas hoje a gente vai conversar sobre pseudociências. Eu vou falar aqui hoje sobre algumas pseudociências, sobre algumas coisas que em parte são ciência e em parte não são, em parte foram ciência no passado e hoje não é mais. Então a gente vai esclarecer aqui algumas coisas e algumas dúvidas de vocês também, né, que vocês sempre me mandam. Então, o vídeo de hoje é sobre alerta de pseudociências e a gente vai falar se o corpo realmente explica alguma coisa, né? A gente vai falar de jejum de dopamina, isso é científico, isso não é científico, o que é que tem de científico nisso? Então, a gente vai falar aí, e entre outras coisas também que eu vou abordar nesse vídeo, enfim, a gente vai falar sobre alguns temas aí que vocês sempre me perguntam, tá? E aí eu quero deixar registrado aqui no meu canal. Bom, a primeira pergunta é sobre 5 traços de caráter, né, do corpo explica. Isso realmente tem evidência científica? Qual é a base disso, né? Olha, eu confesso pra vocês que, assim, eu fico até surpresa quando eu recebo essa pergunta, porque é tão óbvio, né? Quando você olha, quando você lê as coisas, quando você pega ali, né, as explicações ali sobre esses traços de caráter e o quanto que olhando para o seu corpo eu consigo inferir sobre a sua personalidade. Isso, pra mim, né, soa tão absurdo que, assim, eu até me espanto quando as pessoas vêm me questionar se isso é ciência ou não. Eu compreendo, claro, né, eu como tenho um longo percurso aí na psicologia, né, comecei a estudar psicologia em 2001, me formei, né, na faculdade entre final de 2005 para 2006, então, assim, já são uns bons longos anos aí estudando psicologia, então pra mim, é claro, é natural que eu ache isso estranho, talvez pra uma pessoa que, né, não estuda psicologia, não tá familiarizada com essa questão da personalidade, né, inclusive tem vídeo meu aqui no canal sobre o modelo científico aceito atualmente de personalidade, que é o Big Five, tá? Então, se você tem interesse, eu tenho outro vídeo aqui no canal que fala sobre isso, né? Mas aí quando a gente vai, né, para essa questão do corpo explicar, o formato corporal explicar a sua personalidade, a gente tem o seguinte, tá? E aí eu vou colocar entre aspas porque é uma fala das pessoas que defendem essa ideia, tá? Abre aspas. Só de eu olhar algumas fotos suas, eu consigo adivinhar, olha a palavra, adivinhar, tá? Isso tá ipsilíteres, ok? Eu não mudei nada. Adivinhar como você pensa, como você sente e age sem você precisar falar nada. Então, repare que eu vou repetir. Só de olhar algumas fotos suas, eu consigo adivinhar. Ponto. Eu poderia parar esse vídeo aqui, né? A gente poderia encerrar aqui, porque nós não estamos no campo da ciência, nós estamos no campo do quê? Da adivinhação. Pronto. Então, o campo da adivinhação é o campo da brincadeira, é o campo né, de coisas que não são científicas, né, de hipóteses, de aleatoriedades, né, de questões aí que vão por um outro caminho, que não é o caminho da ciência, né? A ciência não trabalha com adivinhação, a ciência trabalha com hipóteses, essas hipóteses precisam ser testadas, verificadas e elas podem ser refutadas ou aceitas pela ciência, tá? Então, a gente já começa aqui, né, dizendo que a gente tem um grande problema quando a gente fala desse método, dessa técnica, né, enfim, como você quiser chamar, do corpo explica, né, que é o campo da adivinhação, tá? E aí, eles seguem, né, o formato do corpo está associado com o desenvolvimento mental, ou seja, o trauma acontece em uma das fases e alteraria o formato do seu corpo. Oi? E aí, em cima disso, então, a gente teria 5 traços, né, que 5 formatos corporais, né, que determinariam, então,
a sua personalidade, tá? Então, tem esses 5 traços aí de caracteres corporais, né? Que seria o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. E isso, né, ia sendo impresso no seu corpo, né, a partir de traumas que você ia vivenciando. E então, você teria esses formatos corporais, tá? A teoria, segundo essas pessoas que trabalham com isso, ela é baseada em Freud, em William Reich e em Lowen, né, que foi, por último, aí, quem teria sistematizado esses 5 traços de caráter com esses nomes que eles usam, tá? Então, a proposta deles é, se você entender seus traços corporais, você pode mudar desde seus sentimentos, seus comportamentos, sua vida, suas finanças, deixar de procrastinar, toda a sua vida vai mudar. Isso é uma característica, né, normalmente, de coisas que não são científicas, né, ou seja, de pseudociências. É essa coisa assim, serve de câncer no cérebro a unha encravada, sabe? Resolve todos os males, cura todos os problemas, resolve todas as questões. Então, essa é uma característica muito forte de quando a gente está falando de pseudociências, né? Normalmente, quando a gente está falando de abordagens, tratamentos científicos, a gente fala de coisas que servem para algumas questões, né? Então, isso é sempre algo que a gente pode prestar atenção e ficar um pouco com o pé atrás, tá? Então, esse grupo de pessoas divulga isso no Brasil, né? Um grupo brasileiro. E eles alegam que eles criaram. Essa é outra coisa que você também precisa ficar atenta, né? Eu já fiz essa brincadeira muitas vezes em aulas minhas, né? Aqui também em vídeos do YouTube, enfim. Se eu crio o método landeiro, né, eu preciso submeter este método landeiro ao rigor científico, né, a testes científicos, para eu dizer que o método landeiro funciona, tá? Então, eu não posso simplesmente criar um método, criar uma técnica e sair espalhando por aí que isso é científico porque eu criei, porque eu testei nos meus pacientes e porque funcionou para mim, para minha tia, para minha avó ou para quantos pacientes eu tiver aplicado isso, tá? Então, essas ferramentas que eles criaram, né, com um método para identificar esses traços no seu corpo e, teoricamente, isso iria te ajudar a mudar, tá? Então, seria um método científico, segundo eles, que desvenda que tipo de mente uma pessoa tem fazendo a leitura corporal através do formato do corpo dela. Simples assim. E aí, novamente, eu vou abrir aspas aqui para pegar uma frase, né, que está dita nos canais de comunicação desse grupo. Basta bater o olho no corpo e conseguir identificar como a pessoa se comporta, como ela reage a determinadas situações e como você pode interagir com ela, fazendo desta uma relação produtiva, saudável e poderosa. Continua, ainda entre as aspas aqui, porque está exatamente como está no canal de comunicação deles. Imagine olhar para alguém e saber que ele não gosta de muita conversa, ou que o seu instinto é mais para ação, ou ainda que ela precisa falar. Como você reagiria? Isso tem um impacto direto e poderoso sobre as nossas relações que temos nas nossas vidas. Saber usar esse método te dá habilidades que precisam ser usadas com consciência. Você estará sempre um passo à frente daqueles com quem se relaciona e entenderá o que realmente importa para eles. Fecha aspas, tá? Então, assim, tem um apelo muito grande, né? Você vai resolver tudo e um dos maiores problemas dos seres humanos são as relações humanas, né? É algo que nos demanda muito tempo, é algo que nos desgasta, é algo que é fonte, muitas vezes, de muito prazer, mas também de muito sofrimento, né? Em algumas situações. Então, imagina você ter um método, uma técnica, um sei lá o que vai resolver isso pra você de uma vez por todas. É um apelo muito forte, tá? E aí, bom, eles afirmam que a base científica é Freud, Reich e Lowen. A questão é que já começa com esse probleminha também, né? A base científica é Freud, né? Freud nem é mais considerado ciência hoje, né? A psicanálise é, inclusive, considerada por alguns pseudociência. Eu prefiro estar no grupo das pessoas que consideram a psicanálise como uma ciência velha, né? Como uma ciência ultrapassada, algo que foi ciência no passado, hoje tem uma importância histórica dentro da psicologia, tá? Reich e Lowen nunca nem foram considerados ciências, né? Nunca tiveram nem estudos, assim,
suficientes, né, pra gente dizer que isso um dia pode ter sido incluído no rol da ciência, tá? Então, assim, basicamente, eles inventaram uma técnica, um método, né, sem submeter a pesquisas científicas rigorosas, né, como ensaios clínicos randomizados, por exemplo. Eu me dei o trabalho de pesquisar, não tem nenhum, tá? E outros pesquisadores também não fizeram nenhum tipo de pesquisa, né, sobre esse método, essas técnicas que eles inventaram, tá? Eles falam que eles têm um centro de pesquisa, né, que conduz pesquisas sobre esse tal do corpo explica, mas assim, não tem nada publicado, né, pelo menos não em revistas de grande impacto, tá? E também nenhum outro pesquisador de nenhum outro país pegou isso para estudar e para verificar, né? Porque eu posso criar o método Landeiro, eu posso fazer pesquisas e dizer que ele funciona, mas eu preciso que outros pesquisadores também atestem que o meu método funciona, porque existe um conflito de interesse, claro, aí, né? Eu mesma quero provar que o meu método funciona, então precisa vir alguém de fora e dizer, não, realmente, eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu não conheço ela, não sei quem é, mas eu testei o método realmente é bom, tá? Então isso é básico na ciência. Mas além disso tudo, né, vem o absurdo muito maior, mas muito maior. Você tá achando ruim até agora? Calma que piora. Vem a tal da mielinização. Bom, vamos lá, né? Eu vou colocar aqui novamente entre aspas, né? O que é que tá dito lá, né? No canal de comunicação desse grupo, né? Que divulga que você pode se conhecer e conhecer os outros através do formato corporal. Abre aspas. Imagine a sua medula como um fio elétrico. O fio tem a parte de cobre, que conduz a eletricidade, e a capa de plástico, que protege a parte de cobre, para que a eletricidade e a energia não se dissipem. É exatamente assim que a nossa medula funciona. Dentro da medula ficam os neurônios, que seriam a parte de cobre do fio elétrico, e por fora existe a capa de mielina, que seria a capa de plástico do fio. Só que ela não se desenvolve por dentro e por fora ao mesmo tempo. Quando nascemos, a nossa medula já está com a estrutura interna pronta e os nossos neurônios todos prontos. Mas esse fio ainda não está encapado. Novamente, eu estou repetindo aqui o que está no canal de comunicação desse grupo, ok? Ele começa a se encapar e a se mielinizar no útero e só termina quando nós temos mais ou menos 5 anos de idade. Esse processo de 5 etapas começa no cérebro e à medida que vamos crescendo, vai descendo pela medula até chegar ao final. Acompanhando esse processo de mielinização, os nossos caracteres são formados, dando tanto para a nossa mente quanto para o nosso corpo um determinado formato. Vamos entender um pouquinho o que é essa tal de mielinização que eles chamam e de onde vem esse nome, tá? A gente tem uma coisa, né? A gente tem um isolante, digamos assim, né? No nosso cérebro que se chama bainha de mielina, tá? O que é a bainha de mielina, tá? A bainha de mielina, ela tem de fato, né? Como eles afirmam lá, uma forma semelhante a um isolante, né? De um cabo elétrico. Então, assim, veja que essa é outra característica das pseudociências. Pegam coisas que realmente têm sentido, né? Pegam coisas que realmente existem e, a partir disso, distorcem e transformam em outras coisas que não fazem sentido do ponto de vista da ciência, tá? A bainha de mielina, ela permite a condução dos impulsos elétricos ao longo da fibra nervosa com velocidade e precisão. Vou fazer aqui uma analogia simples para você entender. Imagine que aqui, né, a gente tem o axônio, né, do nosso neurônio. O neurônio tem aquela célula, né, que é assim, estriada, mas mais um formato mais arredondado, e tem aquele cabinho, né, que é o que a gente chama de axônio, tá? E aí o que acontece, né, é que esse axônio, que é a cauda do neurônio, digamos assim, ela é revestida por essa bainha de mielina. O que essa bainha de mielina faz pela gente, tá? Se a gente não tivesse bainha de mielina, os impulsos transmitidos pelos neurônios de um para o outro seriam transmitidos assim, ou seja, de maneira linear. O que a bainha de mielina faz pela gente é que ela transforma esse impulso que seria linear e, portanto, demoraria muito mais, ela faz com que essa condução seja saltatória. Ou seja, a gente, ao invés de ter isso aqui, a gente tem isso aqui.
Então, a velocidade da condução, ou seja, a velocidade, né, com que a gente consegue pensar, digamos assim, né, agir, se torna muito mais rápida. Porque imagine que eu pensasse aqui alguma coisa e até que esse impulso fosse conduzido, eu ia ter que ficar aqui parada, pensando, para que depois, então, eu pudesse falar. Como essa condução é saltatória, isso é bem rápido, tá? Então, esse axônio, ele é isolado por essa bainha de mielina em todo o seu comprimento para aumentar a velocidade de condução desses sinais elétricos, né? Fazendo com que esses sinais, né, impulsos elétricos, se propaguem mais rapidamente, né? E aí a gente consegue, então, fazer as coisas mais rápido, pensar mais rápido, enfim, tá? Então, a mielinização, né, que eles falam lá, é um processo de formação da bainha de mielina, tá? Então, para compreender essa mielinização, a gente precisa entender um pouquinho a estrutura celular do nosso sistema nervoso, tá? Então, o nosso sistema nervoso, ele é formado por dois tipos de célula, os neurônios e as células da glia, também conhecida como glias, células gliais ou neuroglia, tá? Os neurônios, eles transmitem esses sinais elétricos no sistema nervoso, enquanto as células da glia fornecem um suporte estrutural e metabólico para os neurônios, tá? Protegendo-os, nutrindo-os, mantendo, né, ali o nosso tecido nervoso, enfim. Então, as células da glia, elas são conhecidas como a cola do sistema nervoso, né? Glia, inclusive, em grego, quer dizer cola, tá? Então, cada neurônio possui 4 regiões especializadas, tá? A primeira delas são os dendritos, que recebem as informações e eles fazem parte, né, desse segmento receptor do neurônio, tá? O corpo do neurônio, né, que é chamado de soma, que soma também, né, em grego é corpo, recebe essas informações e integra essas informações, tá? Dependendo do tipo de neurônio, a gente tem extensões, né, ou processos que vão se estender a partir do corpo celular na forma de dendritos e no axônio, tá? Então, como o corpo celular recebe essas informações, ele faz parte do segmento receptor do neurônio. O axônio, então, conduz essas informações do corpo celular até o axônio terminal e faz parte do segmento condutor do neurônio, tá? Então, a mielinização, como eu falei, é a formação dessa bainha de mielina, tá? E ela é produzida por diferentes tipos de células da glia, né? Eu não vou entrar nisso aqui, a gente tem as células de Schwann, enfim, vai ficar um vídeo muito longo, né? E também não é o objetivo aqui da aula, né, sobre neurologia, tá? Mas o fato é, né? A gente tem, né, essa bainha de mielina que é formada, né, em torno dos neurônios com o objetivo de fazer essa condução saltatória, ou seja, de fazer com que esses impulsos, né, sejam transmitidos de maneira mais rápida, tá? Espero que isso tenha ficado claro até aqui, ok? Então, a mielina é uma substância gordurosa de aparência esbranquiçada, formada por lipídios e proteínas. Ela é formada por várias camadas de membrana plasmática que dão origem a isso que a gente chama de bainha de mielina ao redor dos axônios. A função, então, desta bainha de mielina é aumentar a velocidade da condução dos impulsos nervosos. A quantidade de mielina no corpo aumenta durante o desenvolvimento, desde o feto até a maturidade, ok? Então, a gente tem ali, né, o córtex pré-frontal sendo a última parte, né, a mielinização do córtex pré-frontal, a última parte a se completar na segunda ou terceira década de vida e não lá na primeira infância, como eles afirmam, ok? Quanto mais mielina um indivíduo tem, mais rápida é a sua resposta a estímulos, porque a bainha de mielina justamente aumenta a velocidade da condução dos nossos impulsos nervosos. Então, pense num bebê que ainda está aprendendo a andar, né? Que ainda não sabe andar, engatinha de vez em quando levanta, dá aqueles passinhos errantes, né? A resposta dele ao estímulo é muito lenta, descoordenada, né? Então ele cai, ele demora para se levantar, né? Às vezes dá até tempo da mãe chegar e levantar o corpinho dele de novo, né?
Porque ele fica ali parado, tipo, pensando o que ele vai fazer. E aí, durante a infância, isso vai, claro, né, avançando progressivamente. E lá pela terceira década de vida, né, ou seja, lá pelos 30 anos, a gente tem isso completamente formado, tá? Então, o que está ocorrendo, né, ali durante a infância vai avançando progressivamente, ou seja, a gente já tem um problema lá naquela fala, né, do grupo do Corpo Explica, quando eles dizem que isso finaliza, né, na primeira infância, tá? Não finaliza. Quando a gente tem a bainha de mielina gravemente lesionada, né? Então a gente tem ali fibras nervosas mortas, né? Então essas fibras nervosas do sistema nervoso central, elas não se autorregeneram totalmente. Então essas células nervosas, né, da bainha de mielina, elas são permanentemente lesionadas, tá? E algumas doenças, né, neurológicas fazem isso, tá? Elas causam a Elas causam a desmielinização. Elas causam a desmielinização e elas afetam principalmente o sistema nervoso central. Então, a pergunta é: qual é a relação da bainha de mielina com a nossa personalidade? A resposta é: nenhuma. E por que a gente sabe disso? Porque existem doenças que destroem a bainha de mielina, né? Então, quando a gente tem uma doença que destrói a bainha de mielina, se isso tivesse alguma relação com a personalidade, então a gente teria uma alteração de personalidade nas pessoas que tiveram a bainha de mielina destruída. Confere? Confere. Que doenças são essas? Temos, por exemplo, a esclerose múltipla. A esclerose múltipla causa problemas de visão, fraqueza muscular, né? Entre várias outras questões, mas não causa alteração de personalidade, tá? Então, se a gente tivesse, né, problemas, né, na esclerose múltipla de personalidade, alterações de personalidade, né, a gente diria que a bainha de mielina tem alguma relação com a personalidade, mas o que a gente tem é informações, né, sensações, né, o sistema sensorial da pessoa com esclerose múltipla fica comprometido, né, a gente tem uma fraqueza muscular, a gente tem uma dificuldade de mobilidade, né, e onde a gente tem as alterações de personalidade? Na pessoa que tem a bainha de mielina afetada ou destruída? Não tem, né? Então a gente sabe que pessoas que passaram por essa desmielinização não têm sua personalidade alterada. Então, a gente pode dizer com algum grau de certeza e precisão que a bainha de mielina ela não tem a função, né, direta no nosso comportamento e na nossa personalidade, tá? Estudos desse tipo, né, eles já vêm sendo feitos pela ciência há muitos anos. Eventualmente, a gente tem, não vou dizer a sorte, né, mas enfim, eventualmente acontece ali eventos, né, que dizem pra gente como algo no nosso cérebro está envolvido ou não na nossa personalidade, tá? Um caso clássico do contrário disso, né? A gente já sabe que a perda da bainha de mielina não tem uma relação direta com a personalidade, tá? Mas um exemplo contrário disso, que a gente tem muito clássico na ciência, é o caso Phineas Gage, né? Phineas Gage era um homem que trabalhava numa ferrovia e um certo dia ele se acidentou no trabalho, né? Uma barra de ferro atravessou o crânio dele, tá? E ele foi estudado, né? Ele foi estudado por quê? Porque desde que essa barra de ferro atravessou o crânio dele, ele que era um homem tranquilo, passivo, não se envolvia em brigas, né? Era uma pessoa pacata, mudou completamente de personalidade, né? E passou a ser um cara agressivo, passou a ser um cara briguento, passou a ser um cara que tinha comportamentos errantes, né? Que desviavam da média social, enfim. Então, essa barra de ferro alterou o comportamento e a personalidade dele, tá? Porque ele teve uma lesão, né, na parte frontal do cérebro, né, que de fato hoje a gente sabe que está envolvida, né, no comportamento, na personalidade, na impulsividade, etc. Então, se a mielina tivesse a capacidade de mudar a nossa personalidade, hoje, na ciência, a gente já saberia. Isso seria muito claro pra gente, tá? Por conta justamente de muitas doenças que destroem a bainha de mielina, e essas doenças neurológicas já são bastante estudadas, como a esclerose múltipla, tá? Então, mais um motivo aí pra gente pegar essa teoria do corpo explica, né, e jogar toda no lixo, tá? E aí,
essa ideia, né, na verdade, de que o nosso corpo, ele comunica a nossa personalidade, é uma ideia muito antiga e que a ciência também já abandonou há muito tempo, tá? Teve um cara em 1940 chamado William Sheldon, que ele trouxe essa ideia, né? A gente tem ainda, eu poderia ir mais atrás ainda, a gente tem Lombroso, né? Lombroso falava do tamanho do crânio, então ele dizia que a pessoa que tinha um crânio num formato XYZ, ele era criminoso, né? E Sheldon trouxe aí uma teoria mais ou menos semelhante, mas não se tratava de tamanho do crânio, né? Mas sim do corpo, tá? Essa teoria, né, do William Sheldon, de 1940, já foi totalmente refutada pela ciência, ou seja, não existe nenhuma relação do nosso formato corporal com a nossa personalidade, tá? Mas de acordo com Sheldon, veja só a teoria. Ele dizia que pessoas com ombros largos, que ele chamava de mesomorfos, eram pessoas energéticas, corajosas e desejáveis. Pessoas homens, né, enfim, pessoas que tinham o corpo, né, que ele chamava de ectomorfo, eram pessoas magras, altas, né, e também melancólicas e introvertidas. E os endomorfos, que eram arredondados, baixos e com músculos moles, eram preguiçosos, dependentes e indesejáveis. Veja o preconceito disso, né? Arredondados, estamos falando de pessoas com sobrepeso, músculos moles, né? Preguiçosos, né? Então, percebe o preconceito? Parece psicologia de mesa de bar, né? O gordinho preguiçoso, né? Assim, uma coisa absurda, preconceituosa, estereotipada, né? Isso não é ciência, isso é absurdo, tá? Em 1940, ele tentou, né, falar sobre isso, tentou emplacar essa teoria. Isso nem é estudado, né? Esse William Sheldon é um total desconhecido aí na psicologia atualmente, né? Ele não tem nenhuma importância histórica, assim, marcante para a psicologia, tá? O que nós temos hoje? O que a gente tem hoje é que o formato do corpo, olhos, dedos, né, não dizem absolutamente nada sobre a nossa personalidade, tá? Tem um estudo, inclusive, né, que foi até... teve até uma questão ética envolvida nesse estudo, né, que falou sobre formato dos olhos, né, e personalidade. Então, assim, quando a gente fala de grupos étnicos, como é que fica isso, né? Quando a gente está falando de orientais, por exemplo, essas pessoas, então, elas teriam uma personalidade diferente porque elas são, entende? Muito complicado. E aí o que a gente vê muito, né, nesses estudos, como o corpo explica, né, como essas questões de tentar relacionar coisas gerais com questões específicas, o que a gente vê muito é aquilo que a gente chama de falácia da validação pessoal. Quer ver um exemplo de falácia da validação pessoal? Signos. O que significa a falácia da validação pessoal? Significa que a gente tem afirmações gerais, genéricas, que se encaixam em muitas, milhares de pessoas, mas você acredita que elas foram feitas especialmente para você. Exemplo, né? Pessoas com dedos longos são organizadas e mandonas. Quantas pessoas são organizadas e mandonas no mundo, né? Então, eu sou organizada e mandona e tenho dedos longos. Nossa, parece que essa pessoa que fez essa teoria me conhece, né? Signos é a mesma coisa, são afirmações gerais. Virginianos são organizados e fechados. Aí eu digo pra você, ok, eu sou virginiana, sou organizada, mas eu não sou fechada. Aí vem alguém e diz, mas aí é por causa do seu ascendente. Qual que é o seu ascendente? O seu ascendente é a que está determinando pra você não ser uma pessoa fechada. Quando dá errado, a culpa é do ascendente, né? Engraçado isso. Bom, um estudo de 2018 fez 140 modelos de corpos tridimensionais, né? E eles mostraram esses corpos feitos no computador a estudantes universitários. Corpos mais pesados foram associados a uma personalidade mais preguiçosa, mais lenta, né? Como dizia lá Sheldon em 1940. E os pesquisadores desse estudo queriam mostrar justamente como isso é preconceituoso. E eles concluíram o estudo com a seguinte afirmação, abre aspas: devemos resistir ao impulso de fazer essas inferências instantâneas, pois as ideias de que a forma do corpo está ligada a traços de personalidade não têm nenhuma base científica e pode levar a estigmas prejudiciais. Essa foi a conclusão do estudo.
Então, o Corpo Explica é, sim, pseudociência. Quando alguém diz que criou uma técnica, um método, isso precisa estar publicado em revistas científicas sérias, internacionais, precisa ter um ensaio clínico randomizado, e nem assim é totalmente garantido, mas já é um passo, né? Essa análise corporal, o Corpo Explica, nem isso tem. É pseudociência com letra maiúscula, é tosco demais, né? Um negócio de 1940 que já estava morto, enterrado, ninguém nem sabe que é esse Sheldon. E a galera ressuscitou, tá? Então, assim, só para concluir esse assunto, eu tenho um paciente que ele foi analisado por uma equipe, né, dessa análise corporal famosinha, do Corpo Explica, e antes de me procurar para atendimento, ele pagou, né, pagou caro, inclusive, para ser analisado por um dos integrantes, né, dessa equipe. E ele próprio se revoltou, né, porque, pasme, ele teve um AVC. E ele ficou com uma parte, né, metade do rosto, teve uma hemiplegia facial, ficou com metade do rosto paralisado. E eles analisaram isso nas fotos, né, porque eles pedem só fotos, eles não querem nenhuma informação sua, eles só pedem pra você mandar as fotos suas, né, do seu rosto, do seu corpo. E eles disseram que essa forma de sorrir dele, obviamente decorrente da hemiplegia, né, causada pelo AVC, era uma característica de arrogância. Formada lá na mielinização, né? Que segundo eles termina com 5 anos. Show de bola. E ele respondeu que tinha sido em decorrência do AVC, mas eles mandaram, né, a resposta dizendo que a característica básica já estava lá antes do AVC. Oi? É tipo, o signo não deu certo, é o ascendente, né? Tem nem o que falar. Não tem nem o que falar, né? Então, sobre isso, né, é absurdo e é pseudociência. O corpo não explica nada no que diz respeito à nossa personalidade, tá bom? Bom, e aí a gente vai para a segunda pergunta aqui, que é sobre dopamina, né? Ou jejum de dopamina. Então, a gente pode viver sem dopamina? Esse jejum de dopamina que tanto se fala hoje, né? Qual é o melhor jeito de fazer jejum de dopamina? É necessário fazer jejum de dopamina? Enfim. Bom, primeiro, a gente tem que entender, né, que esse termo jejum de dopamina, ele foi usado por muitas pessoas, inclusive aqui no Brasil, para chamar a atenção, né? É um termo que estava sendo usado fora do Brasil, né? Quem criou esse termo, quem criou essa expressão foi um life coach, né, do YouTube dos Estados Unidos, é um coach de vida, né? E alguns psicólogos americanos começaram a utilizar isso, e o pessoal do Vale do Silício gostou da ideia, e aí se tornou viral, né? Grandes empresários lá do Vale do Silício começaram a fazer maluquices em cima disso, né? Tipo, se trancar num quarto escuro por uma semana, sem luz, sem comida, sem nenhum estímulo, sem nada, enfim. O discurso, né, dos psicólogos que utilizam ou que utilizavam essa expressão é que eles usavam isso para chamar a atenção para uma coisa que tem um fundo de ciência, e isso seria uma forma de atrair as pessoas, tá? Mas vamos com calma, né? Peraí. Se eu estou falando de algo que é científico, eu preciso me basear na ciência, né? E não fazer provocações marqueteiras para chamar atenção, para atrair as pessoas, enfim. Provocação e ciência, né? São coisas que estão exatamente alinhadas, tá? Não é o intuito da ciência chamar atenção com algo não científico para mostrar que tem embasamento científico. Confuso, né? A lógica disso é um pouco confusa. Enfim, o jejum de dopamina, né? Como ficou conhecido, tem por objetivo, teoricamente, diminuir a superestimulação no cérebro. O ponto de partida, né, para a gente alinhar isso aqui é o seguinte: quem define o que é superestimulação? Cadê essa definição na literatura? Quem garante que 1 dia, ou 2 dias, ou 3 dias, ou 5 dias, ou 10 dias são suficientes? Que estudos a gente tem hoje mostrando que ficar sem ver redes sociais diminui a dopamina no cérebro? E mais ainda, qual seria o benefício de diminuir a dopamina no cérebro? Entende? E mais ainda, hoje na ciência a gente tem condições de medir a dopamina no nosso cérebro. Tudo muito confuso aí, tá? Onde estão as provas também de que diminuir a dopamina no seu cérebro vai te ajudar em alguma coisa? Então, assim, jejum de dopamina é algo totalmente pseudocientífico, tá? Gostem vocês, não gostem, defendam, não defendam, o guru de vocês aí fala, enfim, não é ciência, ok? Mas de onde vem essa ideia de restringir alguma coisa para ter um estímulo cerebral diferente ou para diminuir aquele estímulo do cérebro?
vem do tratamento para vícios, tá? Então, se você é dependente do álcool, né? Se você é dependente de alguma droga, se você é dependente de alguma coisa, sim, você deve parar o consumo, né? Deve parar o contato com aquela substância e deve fazer abstinência daquilo, tá? Então, se você é viciado em droga, em maconha, em cocaína, em álcool, em qualquer coisa, né? O tratamento, de fato, é você restringir totalmente o uso daquilo. Tá? Então, é um termo que foi usado de forma bastante equivocada. A ideia seria restringir o uso, né, de algum comportamento que aumenta a dopamina no seu cérebro, e os comportamentos eles podem naturalmente aumentar, sim, a produção de dopamina no nosso cérebro, e as substâncias químicas elas alteram artificialmente, né, a produção de dopamina no nosso cérebro. Obviamente que não tem como comparar um com o outro, né? O artificial é infinitamente mais potente, mais viciante, mais prejudicial e, portanto, sim, deve ser evitado, né? Como a droga, por exemplo, tá? Mas a gente sabe hoje, né? Já tem alguns estudos mostrando que alguns comportamentos podem sim viciar, tá? Não da mesma forma que a gente tem um vício de cocaína, por exemplo, porque não tem como comparar, né? Novamente, uma produção natural, né? Que é feita a partir de um determinado comportamento, com uma produção artificial gerada a partir de uma substância química, tá? Não tem nem como comparar. Então, a ideia do jejum de dopamina surgiu, né? De, por exemplo, parar de jogar videogame ou parar de ver vídeos em redes sociais, tipo TikTok, né? Para diminuir essa produção de dopamina. E isso é o que fazemos para qualquer tratamento de vícios, né? Restringir o uso da substância que a pessoa é adicta, né? Então, essa ideia surgiu se você é viciado em redes sociais, pare de usar para diminuir a quantidade de dopamina no seu cérebro ligado a ver vídeos em redes sociais. Na verdade, a questão é um pouco mais profunda, né? E até foge do escopo e do objetivo desse vídeo aqui, né? O quanto de dopamina você tem não é o que importa tanto, né? Importa muito mais a ligação com o receptor, tá? Então, o problema de quem tem algum vício não é exatamente a quantidade de dopamina, é a ligação com o receptor. Então, a ideia é inicialmente boa, tá? Mas, se você não é um viciado, se você não tem um comportamento compulsivo, não tem nenhuma necessidade de você parar completamente de fazer alguma coisa, né? Ou de você se preocupar com a sua dopamina. Tá tudo bem com a sua dopamina, pode seguir sua vida, tá? Então, o conceito é incorreto. Ele reduz o nosso cérebro a algo muito simplista, né? A dopamina, ela tá envolvida em muito mais coisas do que somente o prazer, tá? Ela tá envolvida, por exemplo, em comportamento alimentar, em respostas ao estresse, né? Então, é um sinal que é liberado quando o seu organismo, ele precisa prestar atenção, tá? Ele precisa capturar, digamos assim, né? O sinal ali do ambiente que é motivacionalmente relevante, né? Pra a gente, pro nosso comportamento. Então, como é que a gente consegue medir os níveis de dopamina do meu cérebro agora? Não existe nenhuma pesquisa científica, né, que fale sobre essas medidas de maneira fidedigna ou que mostre, né, que restringir algum tipo de comportamento e fazer o suposto jejum de dopamina vai te ajudar em qualquer coisa, tá? E aí, a gente tem duas questões de ordem bem prática aqui para resolver, né, em relação ao jejum de dopamina. A primeira é, se você é viciado em alguma coisa, e a segunda é se você não tem vício nenhum, tá? Se você é viciado em alguma coisa, redes sociais, internet, celular, pornografia, qualquer coisa, você precisa, né, procurar um profissional, tá? Os profissionais que tratam disso são psicólogo e psiquiatra. Jejum de coisa nenhuma vai resolver o seu problema, pelo menos não dessa forma aleatória, tá? Você vai precisar fazer um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, possivelmente tomar medicação para tratar desse seu comportamento disfuncional, ok? Então, é isso. Se você não é viciado em nada, se você usa as redes sociais como diversão, eventualmente, né, num tempo razoável por dia, você não precisa se privar de nada. Isso é maluquice de life coach lá do YouTube americano, ok? Siga sua vida normalmente. Se um comportamento te atrapalha, como por exemplo usar as redes sociais em excesso, procure um psicólogo. Não faça jejum de coisa nenhuma, porque isso não vai resolver nada. A gente até o momento não tem nenhum estudo sério falando que reduzir dopamina no seu cérebro vai te ajudar com qualquer coisa, tá?
Nosso corpo, ele produz naturalmente dopamina. Não existe zerar a dopamina, né? Ela não é produzida apenas quando você rola o feed do TikTok. Ela tem várias funções e não é possível viver sem dopamina, não é possível zerar a dopamina. Eu vou ficar aqui uma semana num quarto escuro, fechado, sem comida, sem bebida, sem estímulo, sem... Não existe isso, não vai zerar a dopamina, entende? Então deixem sua dopamina em paz, por favor, deixa a dopamina lá, vai viver sua vida, ok? A gente não fica tolerante, viciado em dopamina, tá? E não é possível viver também sem dopamina. Então, esquece isso, tá? Não é fazendo uma coisa ou deixando de fazer uma coisa que a gente vai controlar os níveis de dopamina no nosso cérebro, tá? Ah, mas minha prima fez o jejum de dopamina e ficou ótima. Isso se chama evidência anedótica, né? É a experiência de uma determinada pessoa. Isso não conta como evidência científica, são relatos, tá? Então, todo mundo vai obter benefícios se desconectando um pouco das redes sociais, diminuindo o ritmo, relaxando, dormindo mais. Amores, isso se chama férias, não se chama jejum de dopamina, não, né? Isso se chama relaxamento, né? Você vai pra praia, fica lá em frente ao mar, olhando a natureza. O nome disso é férias, sempre existiu, né? Se desconectar do e-mail, das redes sociais, dos problemas... Sempre se chamou férias, agora virou jejum de dopamina, né? É ótimo fazer isso, é ótimo se desconectar, tá? Mas o que eu quero que você entenda é, isso não necessariamente tem a ver com seus níveis de dopamina. Esquece isso, esquece dopamina, ok? Esquece. A gente ligar, né, pra dopamina, quanto tem, quanto não tem, né? Se desconectar, relaxar, isso aumenta a dopamina. Isso é absurdo, a gente não tem nada na literatura que ateste isso, tá? Então a gente não tem nenhuma evidência científica que parar de fazer as coisas tem relação com aumento ou diminuição de dopamina. Não é tão simples assim, ok? E, novamente, eu tô falando de pessoas normais, né? Eu não tô falando de pessoas que usam drogas. Aí já é outra história, já é outra conversa. Essas pessoas precisam de tratamento, ok? Se você não é viciado em nada, deixe sua dopamina pra lá e vá viver sua vida, ok? E a terceira pergunta que eu vou responder nesse vídeo é: eu consigo saber o que uma pessoa está sentindo e pensando através das expressões faciais dela, né? E aí a gente tem a tal das microexpressões faciais. Vamos falar disso também. Então, por último, e não menos importante, vamos entender o que são essas microexpressões faciais. Bom, essas microexpressões, elas são uma teoria de um cara chamado Paul Ekman, né? E eu já adianto, né, que hoje o que o Paul Ekman, né, e a teoria dele, né, postulou lá atrás é considerado uma ciência fraca, uma ciência obsoleta, né? Eu já adianto, tá? Essas microexpressões, elas seriam expressões nossas que duram menos de 1 segundo, né? Elas duram meio segundo, tá? Milésimos de segundo. Então, são coisas que a gente faz muito, muito rápido. E essas microexpressões faciais, elas estariam, então, ligadas às nossas emoções. Raiva, medo, nojo, etc, tá? Essa teoria surgiu há muitos anos, desde Darwin, né? Ele começou a relacionar essas expressões dos animais com as emoções. Ele fez uma descrição, muito mais do que uma teoria, né? Ou uma formulação. Aí ele fez uma descrição das expressões dos animais. Outros cientistas foram evoluindo teorias em cima disso, né? Relacionando nossas emoções também a questões culturais, tá? Até chegar lá na década de 70, quando o Paul Ekman, que é um psicólogo norte-americano, né? Trouxe essa teoria das microexpressões. Depois do Ekman, outros pesquisadores continuaram estudando, né? A ciência evoluiu, a psicologia evoluiu, né? E o Ekman, ele tem uma história interessante, porque ele, de fato, começou com pesquisas científicas sérias, né? Ele realmente começou, ele era acadêmico, professor, né? Então, ele realmente queria saber se existiam expressões humanas, né? E emoções universais, que todo mundo sentiria, independente da cultura, tá? E aí, estudando isso e tal, né? Ele começou com algumas pesquisas sérias, de fato, embasadas na ciência, e ele viu, né? O olhinho brilhou, que ele poderia ganhar dinheiro com isso. Então, o que ele fez? Largou a pesquisa e criou um método dele, criou uma escola para ensinar as pessoas a identificarem essas emoções através das expressões faciais de outras pessoas. Então, essas microexpressões faciais,
elas partem de 6 premissas. E a gente precisa supor que essas premissas são verdadeiras para a gente aceitar que as microexpressões faciais existem, são universais e que a gente consegue, né, dizer o que a pessoa está sentindo e pensando a partir disso. Então, primeiro, segundo Ekman, o engano produz experiências emocionais negativas internas, ou seja, quando eu estou mentindo, eu tenho ali emoções negativas internas. Essas experiências internas se associam a expressões externas, incluindo microexpressões. As microexpressões são incontroláveis, então por mais que eu diga não vou esboçar nada no meu rosto, eu esboço alguma coisa. Essas expressões, elas são indicadores confiáveis e válidas do engano, ou seja, da mentira, né? As microexpressões ocorrem com uma frequência suficiente para serem detectadas. E as microexpressões detectadas distinguem com sucesso a verdade do engano, tá? Então, essas 6 premissas do Paul Ekman, a gente precisa admitir como verdadeiras para que a gente possa, então, né, partir do princípio que as microexpressões, elas são confiáveis, tá? Então, a gente precisa assumir tudo isso como verdade. E aí é que vem o problema, né? Então, o que a gente sabe hoje é que nossas emoções geram e são geradas, né? As duas teorias hoje são aceitas por estados fisiológicos como coração acelerado, sudorese, tremor, rosto ruborizado, né? Então, no caso da ansiedade, do medo, por exemplo, tá? Então, eu tanto posso ficar ansiosa porque meu coração disparou. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, meu coração disparou, então pode ser que eu esteja tendo um infarto. E aí se eu estiver tendo um infarto eu vou morrer. E se eu morrer, enfim, né? E aí eu começo a ficar muito ansiosa, eu tenho uma crise de pânico, por exemplo, ou, né, o contrário. Eu estou aqui, eu penso alguma coisa, nossa, eu não paguei o boleto que eu tinha que ter pago segunda-feira, né? E hoje já é quarta, então agora, se eu não paguei, eu vou pagar multa, juros, meu nome vai para o SPC e eu crio uma catástrofe. E aí, então, meu coração começa a acelerar e eu fico muito ansiosa e tenho uma crise de ansiedade, tá? Então, pode acontecer dos dois jeitos, né? Tanto as nossas sensações, estados fisiológicos podem gerar, né, emoções, quanto as nossas emoções também podem desencadear esses estados fisiológicos. Então, Ekman, ele disse lá em 1969, antes dele criar a escola dele, começar a ganhar dinheiro com isso, né? Ele falou que o engano, ele pode produzir emoções negativas como culpa, vergonha, tristeza e medo. Mas também pode produzir emoções positivas como alívio, alegria, prazer e prazer enganador. Ou seja, prazer em ter sucesso com mentiras. Ou seja, ele próprio disse que a gente não tem como, antes dele começar a ganhar dinheiro com isso, né? Ele mesmo afirmava que a gente não tem como, né, dizer se a pessoa está mentindo pelas expressões, né, pela aquela história lá do detector de mentiras, né? Se o coração acelera, então é porque a pessoa está mentindo. Não necessariamente, né? O coração pode acelerar por N motivos, até pelo fato da pessoa saber que ela está sendo avaliada, né? Então tudo isso já caiu por terra na ciência. E o próprio Ekman lá em 69 afirmava isso, né? A pessoa tanto pode ter sentimentos positivos como pode ter sentimentos negativos a partir de uma mentira. Então, assim, em tese, o Ekman, ele fez essas pesquisas, né, em comunidades isoladas, sem contato com a civilização, para tentar demonstrar que essas expressões são universais. Isso já é refutado pela ciência, de hoje, né? Já é bem estabelecido na antropologia, na sociologia, que nossas emoções, elas são, sim, culturais, né? Existem culturas, né, por exemplo, que os olhos arregalados não quer dizer espanto, como quer dizer pra gente, né? Então, assim, emoções são, sim, produtos, né, da nossa cultura, tá? E aí os pesquisadores foram descobrindo, com o passar do tempo, que culturas, né, expressam essas emoções de forma diferente, né, do que foi estudado lá pelo Ekman, né, perto ali da década de 70. Então, ou seja, se você fizer o curso do Paul Ekman, né, lá no instituto, lá, Ekman, e você for morar no Japão, você não vai conseguir identificar emoção nenhuma, né, segundo a teoria dele, porque a forma como a gente expressa as nossas emoções, elas não são universais, tá? E as pessoas também têm expressões diferentes das emoções e já tem muitos trabalhos mostrando essas diferenças culturais, etc. Então, microexpressões faciais são pseudociência, né? Diferente lá da maluquice lá da mielinização que eu falei no início desse vídeo aqui, né, uma coisa totalmente inventada para parecer que a ciência pegou termos, né, da neurologia e misturou lá tudo. As expressões faciais do Paul Ekman, elas foram ciência um dia, mas hoje é uma ciência obsoleta, é uma ciência morta, né?
foi ciência, mas não é mais ciência, tá? Não é mais aceita pela comunidade científica, porque a gente já sabe, né, que as expressões, as emoções, elas não são universais, isso não é reproduzível, isso não é confiável, né? Nem toda cultura vai ter a mesma expressão. Então, a gente tem uma série de problemas, tá? Então, não é uma teoria validada cientificamente, portanto, tá? Teve um estudo em 2008 que analisou, né, se as microexpressões que aconteciam numa frequência e a gente conseguiria identificá-las, tá? E mais uma premissa foi então refutada pela ciência. Esse estudo concluiu que apenas 2% das nossas expressões, elas são identificáveis, né? Então, essas microexpressões, elas não acontecem numa frequência suficiente para que a gente possa identificar, tá? Que era uma das premissas lá do Paul Ekman também, né? Então, até nos Estados Unidos, onde isso um dia foi usado, inclusive em aeroportos para identificar terroristas, isso já foi abandonado, né? Foi emitido um relatório pelo governo americano que proibiu o uso, né, de microexpressões faciais para abordar pessoas, né, em locais públicos, aeroportos, etc., porque afirmou que isso é baseado em, abre aspas, viés, ciência fraca e lixo. Isso mesmo. Viés, ciência fraca e lixo. Viés significa preconceito, né? Então, você olha para a pessoa e você julga, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente sabe muito bem quem são essas pessoas, né? Que são julgadas, infelizmente. Então, hoje a gente sabe que as emoções, elas são construções culturais, elas não são universais. Isso por si só já refuta a ideia das microexpressões. Mas e quando alguém está mentindo? A gente consegue saber, né? Pela expressão facial dela? Também não. Tem um estudo que chegou à conclusão de que as pessoas treinadas pelo método do Paul Ekman, né, no instituto dele, essas pessoas, na verdade, o que acontece com elas é que elas desconfiam mais. E elas assumem que as outras pessoas estão mentindo com mais facilidade, tá? Então, o grupo formado em microexpressões lá pelo Paul Ekman, né, do mesmo grupo que tem uma pessoa aqui no Brasil, né, que é um grande divulgador dessas microexpressões, ele também é formado lá, né? Então, o grupo formado pelo Paul Ekman, pelo Instituto Paul Ekman, ele não acertou mais quem estava mentindo do que qualquer outra pessoa não treinada. Ou seja, não serviu para nada esse treinamento, né? Feito lá diretamente no Instituto Ekman. Esse estudo, ele mostrou que acertar ou errar quando uma pessoa está mentindo é como jogar uma moeda para cima, né? Se eu jogar 100 vezes uma moeda para cima, aleatoriamente, algumas vezes vai cair no que eu escolhi, né? Agora, se eu jogar essa moeda para cima, um chimpanzé jogar essa moeda para cima, vai dar no mesmo. A gente vai ter, basicamente, ali um número semelhante de acertos, tá? Então, já tem estudos testando, inclusive muitos estudos, mostrando que o ser humano não consegue identificar, seja no comportamento verbal ou no comportamento não verbal, na linguagem corporal, em microexpressões, a gente não consegue identificar a mentira, tá? As microexpressões, elas não aparecem com tanta frequência quanto o Paul Ekman identificou, né? A frequência, na verdade, é muito baixa, lá para 2%. E quando aparecem, não quer dizer que isso prediz a emoção corretamente, né? A mentira, ou a raiva, ou o medo, ou o que quer que seja, o nojo. Então, quem usa, né, linguagem corporal e microexpressões faciais no Brasil faz a mesma coisa que a astrologia faz. Quando você refuta uma coisa, eles vêm com uma desculpa, dizendo que não é bem assim, colocam outra desculpa por cima e fica, né? Não, é o ascendente agora, é o ascendente, né? Então, assim, quando o signo não bate, a culpa é do ascendente, né? Quando a microexpressão, não, mas é porque aqui é outra coisa que não sei o que lá, né? Então, assim, são vários estudos, isso já foi derrubado, tá? Tem um estudo, inclusive, de uma meta-análise de 2006, que analisou mais de 200 estudos, e não se comprova que mesmo quem é expert, né, lá no Instituto Paul Ekman, não consegue acertar quem está mentindo mais do que o acaso, tá? Então, análise de microexpressões é como você tentar adivinhar se vai cair cara ou coroa quando você joga uma moeda para cima. Você vai acertar um número X de vezes. Isso significa que você é um especialista? Não. Você fazendo isso, um chimpanzé fazendo isso, vai dar no mesmo. Isso significa acaso, aleatoriedade, tá? Então, foi isso que os estudos sérios chegaram à conclusão sobre microexpressões faciais, tá bom? Então, o vídeo de hoje sobre pseudociências era isso. Espero ter ajudado vocês. A gente se vê. Beijo.